Bem, bom dia, companheiros e companheiras. É uma honra, é uma alegria estar conversando com vocês aqui. E essa conversa, ela parte de uma constatação. Nós representamos um caminho que luta e tenta construir um projeto de um país soberano, democrático e socialmente justo. Em outras palavras, significa construir um país que rompa com as marcas e com a dominação do capitalismo neoliberal que tem o imperialismo dos Estados Unidos, hoje a sua principal sustentação. Nessa caminhada, a política nos ensina que a gente tem que combinar, como se fosse um carro, o retrovisor com para-brisa. O retrovisor que é a memória, e a memória ela nos ilumina no presente e no futuro. Sem memória, a gente fica perdido em relação às escolhas. E eu estou falando isso porque nós estamos aqui com um coletivo que tem muita história. Cada um de vocês, cada lugar que vocês representam, tem uma história muito densa, muito forte, cheia de ensinamento e lições. E a gente faz parte dessa história. E o resgate da memória não pode ser o olhar do retrovisor. O resgate da memória tem que ser o olhar do para-brisa. Quer dizer, a gente resgata a memória para caminhar para frente. A gente resgata a memória para tirá-la da visão estática. A gente resgata a memória para tirar todas as lições desse processo que a gente está vivendo nesse momento. E existe um tronco dessa árvore, existe um tronco dessa caminhada. Existe um tronco dessa caminhada. E esse tronco significa, basicamente, a questão que está presente hoje, quando o movimento sindical, quando o movimento de fundação do PT, da CUT, do MST, da UNE, do movimento da Caristia, nascia ali a ideia de que era necessário construir uma alternativa política em oposição à ordem do capitalismo neoliberal. E essa questão nos acompanha desde quando nós disputamos eleições. As eleições marcam essa caminhada. 89, eu estou pegando as nacionais, 94, 98, 2002, 2006, 2010, golpe de Estado, 2022. Isso nos levou, eu vou ser muito franco na minha análise aqui com vocês, nos situa diante de uma grande encruzilhada. Nós estamos diante de uma grande encruzilhada, não tem meio termo. Porque essa encruzilhada, ela significa o quê? Qual é o país? Que país nós queremos? Que país nós sonhamos? Que país nós desejamos? E essa disputa dessa encruzilhada, ela nos dá uma grande oportunidade política. O Brasil já teve muitas oportunidades. No século XX, a primeira grande oportunidade do Brasil foi com Getúlio. A segunda, um pouco meia boca com Juscelino. Aí veio a grande oportunidade que gerou o golpe de 64. E o processo de resistência heróica que a minha geração, que a geração de muitos aqui, travou para lutar contra a ditadura. E pagou com a vida aquela escolha heróica dramática nos anos 70 e início dos anos 80. E nasce a ideia de construir uma força contra a acomodação, que rompa com aquela lógica da dominação de classe do Brasil. Nós sempre, o Estado brasileiro, a economia brasileira, a classe dominante, sempre governou o país com um traço autoritário, aristocrático, patriarcal e dependente. O Brasil sempre foi dependente da principal potência capitalista do mundo, os Estados Unidos. Quando era o golpe de 64, tinha um ministro das Relações Exteriores que disse, meio parecido com o que hoje
lamentavelmente, tristemente, o ministro da Defesa do nosso governo falou aquele absurdo. Abriu o portão para as forças americanas entrarem. Juraci Magalhães, em 64, disse: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Por quê, pessoal? Porque o capitalismo aqui se ajustou, se associando ao imperialismo. E vocês, muitos aqui, são filhos dessa junção, que foram as montadoras que instalaram aqui. Estados Unidos, depois a Alemanha, etc. Bem, eu estou colocando isso por quê, pessoal? Porque, veja bem, em 1989, a gente disputou uma eleição para lançar a ideia do Partido dos Trabalhadores, e fomos para o segundo turno. A gente não avaliava que ia ganhar, nem muito menos que para o segundo turno. 94 foi a eleição derrotada pelo Plano Real, que foi a grande experiência do projeto liberal aqui no Brasil. E eu estou colocando isso que tem a ver. Por exemplo, foi no governo FHC que alterou o conceito de empresa brasileira de capital nacional. Esse conceito foi suprimido para que ficasse só empresa brasileira. Por isso que tem muitas empresas americanas aqui que são tratadas como se fosse empresa brasileira, porque suprimiram empresa brasileira de capital nacional. Governo Fernando Henrique Cardoso. Essa trajetória nos levou a fazer oposição ao neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso, que vocês conhecem muito bem, não precisa me estender. Veio a crise do modelo neoliberal. Nessa crise, a gente alcança a eleição que nos deu a presidência da República, que foi a vitória do Lula em 2002. E aí, a partir de 2002, a gente caminha no fio da navalha, que nasceu nesse espaço político, como outros espaços, a ideia de governar o Brasil por fora da hegemonia neoliberal. E tem sido um debate permanente. Ora a gente recua, ora a gente sofre derrota, ora a gente avança. E esse dilema, ele está radicalizado hoje. Essa eleição de 2026 não é a discussão de um plano econômico, não é a discussão da viabilização de um partido político como foi em 89, não é a continuidade pura e simples do que foi em 2006. A eleição de 2026 é o seguinte: quais são os rumos para o Brasil? Nós vamos para uma agregação aos Estados Unidos, vamos para uma política radical de destruição de direitos, vamos para a negação da própria democracia liberal, vamos para uma selvageria política, vamos para uma barbárie do que vocês estão vendo acontecer nos Estados Unidos, na Argentina, Equador, Chile, Colômbia, agora Colômbia, ou vamos para um país que tenha um futuro soberano, democrático, justo. E esse Brasil está na encruzilhada. Vocês viram a pesquisa hoje. O Brasil está rachado. Rachado porque surgiu um fenômeno na política brasileira. A classe dominante, exploradora, a burguesia brasileira, ela não queria que o PT se legitimasse como um partido e um governo que representasse essa força da mobilização. Vocês sabem que quando o Lula ganhou a eleição, eles achavam que o Lula ia ser o Leste-Valência do sindicalismo brasileiro. Governaria 4 anos, perdia a eleição e enfrentou a democracia. Eis que a gente começou a viabilizar um projeto meio ambíguo, contraditório, mas que deu condições de a gente disputar a eleição em 2006. O Lula elege o Haddad, que era um ilustre desconhecido da prefeita de São Paulo, e elege a Dilma, que nunca tinha disputado a eleição, o presidente da República. Aí os caras disseram: pô, com isso aí, temos que romper as regras da democracia liberal que eles criaram. E isso combinou com a prisão do Lula e com a tentativa dele não disputar a eleição. O acaso na história e a movimentação de base deu condições para o Lula voltar a governar em 2022. E a personalidade política do Lula está cravada naquilo que os estudiosos dizem:
é um líder que tem a virtude e a sorte. Ele tem sorte e virtude e sorte. E fica nesse fio da navalha. E nós somos filhos desse grande desafio. Ora o Lula chuta o pau da barraca, como ele falou domingo, por rede. Ora ele dialoga e busca a negociação pelo alto. 2002 foi a negociação pelo alto com a Carta aos Brasileiros. 2026 foi mais uma porrada. 2014 com a Dilma, 2014 foi um discurso pela esquerda, mas o governo começou pela direita, com ajuste fiscal. E nós ganhamos 2022 com a ideia de reconstrução do país que ele foi destruído. E a política de frente amplíssima bateu no teto. Eu não estou aqui fazendo julgamento. Com a crise do imposto sobre operações financeiras, com a PEC da bandidagem, que era anistiar deputados, com o tarifaço do Trump e com a questão da dosimetria. Foi mais ou menos no meio de 2026, 25. E vem até agora. E a coisa se colocou nos seguintes termos: nós vamos fazer o mesmo do mesmo. Se a gente for fazer o mesmo, nós seremos derrotados. Há uma crise estrutural no Brasil, acumulação de capital, acumulação de riqueza sem limite. Nós perdemos a noção do que esses trilionários acumulam de riqueza. A degradação social não tem limite. Vocês viram a cena dramática, dantesca, que a gente viu com os africanos tentando entrar na Europa, via Ceuta, na Espanha. Nós estamos vendo a natureza sendo destruída e provocando caos climático na Europa e no Brasil, nos Estados Unidos. E nós estamos vendo o capitalismo funcionando como uma grande bolha. Essa grande bolha é a bolha da dívida, que ele tem que administrar com juros altos. Por exemplo, o Brasil vai pagar em 2026 1 trilhão os juros da dívida por causa do aumento dos juros brasileiros. 1 trilhão. Aí a mídia conservadora, hereditária e monopolista diz: contas públicas, está faltando ajuste, tem que privatizar isso, privatizar aquilo. Por quê? Porque eles não querem discutir o que significa os títulos da dívida pública que o Brasil gasta sem determinação orçamentária, porque nem entra nos gastos 1 trilhão para pagar a dívida pública. E esse sistema capitalista que destrói os direitos, a natureza e a relação social, transformou a classe trabalhadora no mundo em empreendedor. O trabalhador assalariado que vocês viveram e conhecem muito bem, hoje é a minoria da minoria. A grande maioria são trabalhadores e trabalhadoras que são empreendedores de si mesmos. Isto é, passa a ideia que ele não tem patrão. Ora. E o erro da regulamentação dos trabalhadores em aplicativo foi fazer uma regulamentação passando por cima da ideia que ele é explorado. Por trás do 99, por trás do Uber, por trás dessas plataformas todas, tem patrão. Só que o patrão é dissimulado na forma de SA, na forma de capital associado. E passa a ilusão que ele é trabalhador de si mesmo, que é uma grande ilusão, porque na hora que ele vai viabilizar a sua segurança, o seu bem-estar, ele sabe o que significa isso. Nós estamos vivendo um momento, pessoal, que o risco de uma guerra é real, porque o imperialismo americano ele é muito forte militarmente, financeiramente, digitalmente e no aparato militar. Mas como ele está em crise, diferente do outra história, ele fica vencido. E como o imperialismo não morre de morte morrida, tem que ser de morte matada. Foi assim com o imperialismo inglês, foi assim com o imperialismo francês, foi assim com o imperialismo que dominou a África. Essa crise que vocês estão vendo na África, isso aí, pessoal, o que é o reflexo aí? Da colonização imperialista na África, que gerou isso aí. Agora os africanos fogem da África para pegar o sol da Europa, e a Europa, que se viabilizou explorando a África, mata esses imigrantes.
Estados Unidos persegue os imigrantes. Olha a trajetória desse capitalismo. É esse sistema, pessoal, que está em crise. E essa crise, eu acrescentaria que é o seguinte: a política para esse sistema virou um grande espetáculo. Não é a verdade que a gente disputava tanto na Constituinte, né, Djalma? No primeiro mandato nosso lá. Não é, você não disputa mais a verdade, você não disputa a certeza do que é correto, você disputa a narrativa, você disputa a enganação, você disputa a maneira de comprometer corações e mente por uma grande ilusão. Por quê? Porque a vida está vinculada a uma crença. Eu não tenho nada em respeito de todas as religiões, porque a religião é a lei da consciência. Agora, quando isso vira uma crença no sentido do cara achar que o segredo vem por milagre, gera passividade, acomodação e individualismo. Isso acaba dominando no que a gente conhece como redes sociais. Esta ordem está podre. As instituições do Brasil estão podres. O Congresso Nacional está podre, com um orçamento secreto e emendas de execução obrigatória. Isso representa 60 bilhões do orçamento. Veja bem, sem transparência, sem nada, vocês são menos escândalos. O Poder Judiciário está decrépito. Tem a briga por causa dos penduricalhos e a briga por causa da relação com o privado, que o Banco Master revelou as entranhas. O próprio sistema de justiça, se comparar com a questão da segurança pública, professor, virou um problema de calamidade pública, porque a insegurança domina. E interessa ao sistema que as pessoas vivem inseguras, porque quando você está inseguro, você não tem esperança, você tem medo, você não vai lutar. Se você está inseguro, você anda na rua olhando para os lados, você fica intranquilo. E se você bota isso no sistema como um todo, as pessoas ficam inseguras, com medo, e aí tem que buscar a vingança, o revanche, e todo mundo que passa perto, inclusive a sombra, é inimigo. E se reedita no Brasil de hoje o que aconteceu nos anos 50 e 60 com o comunismo. O fantasma do comunismo ronda o mundo e a Europa. Em nome dele pode matar, torturar e dar golpe de Estado. Aqui no Brasil, o fantasma do vermelho, o fantasma do PT, gerou um antipetismo que vocês estão vendo nas pesquisas, o grau de rejeição, e as pessoas não sabem por quê. Até as piadas de que na Copa o 13 foi o número de azar para a Copa 12. Vocês veem como subjetivamente a coisa vai. Nós estamos, portanto, pessoal, diante de uma grande encruzilhada. O Brasil caminha com grandes oportunidades e grandes tragédias. O Getúlio tinha uma grande oportunidade, depois que ele criou a Petrobras e decretou o salário mínimo e a CLT. Ele desfechou essa grande oportunidade, que veio até 64 com o golpe. Nós tivemos uma grande oportunidade, logo após o nascimento do PT, que foi a campanha da Zirela e o nascimento do PT. Nós tivemos uma grande oportunidade, que foi a eleição do Lula em 2002. Agora, aí eu pergunto, nós transformamos essas oportunidades em grandes alternativas transformadoras? Nós vamos disputar o 5º mandato. O Lula disputou 3, agora é o 4º, e a Dilma disputou 1, governou, e foi derrotada no golpe no segundo. O salário mínimo, a reforma agrária, a indústria nacional, o sistema tributário, a viabilização do SUS e da educação pública, a política de assistência à população vulnerável, como a população dos 60 mais 1, tão bem levantada por esse companheiro aqui, o Djalma Bom, que faz esse movimento que começa a repercutir no Brasil. A política em relação à segurança pública. É para matar? É para produzir chacina, ou nós vamos ter uma segurança pública que seja efetiva para garantir a vida das pessoas, seja preventiva, seja inteligente, seja focada? Ou vamos para caminhar para chaceira como quer o imperialismo americano,
que faz o que quer aqui, o que estão fazendo em El Salvador, no Equador e agora na Argentina. Por quê, pessoal? Porque esse sistema que cresceu muito, a riqueza no mundo aumentou. O mundo hoje tem mais riqueza. Só que diminuíram os proprietários dessa riqueza. E para esse sistema, a cabeça dos capitalistas é o seguinte: não tem bens para toda a sociedade. No passado, o desempregado era exército e reserva, para baratear a força de trabalho, né? Eles sabem disso. Agora não. Agora é um exército de descartável. Porque não tem bens para todo mundo. Porque a concentração da riqueza elimina essa possibilidade, mesmo com migalhas. Olha o preconceito que a gente enfrenta com o Bolsa Família. Olha o preconceito que a gente enfrenta com o BPC. Olha o preconceito que a gente enfrenta com os gastos públicos. Olha o preconceito que a gente enfrenta quando se trata de investimento em ciência e tecnologia. Olha o preconceito que a gente enfrenta com a cantilena de quem privatizar. Olha o resultado das privatizações aqui em São Paulo. Portanto, olha bem, nós vamos disputar o 4º mandato com a figura central dessa história toda. Nós vamos repetir 2023 como governamos nesses 4 anos? Eu defendo que não, que a gente tem que a transformar. O nosso legado para as futuras alternativas tem que ser profundamente discutido. E aí tem um porém, pessoal. O destino político nos coloca diante de um desafio. A encruzilhada coloca um desafio. Será, com a vitória do Lula em 2026, que vai ser uma guerra, será a última possibilidade do Lula governar o Brasil. E para a gente não cair no vazio ou nas intrigas de quem vai suceder o Lula, nós temos que discutir qual é o nosso programa, quais são nossas bandeiras, qual é o nosso sonho, qual é a nossa utopia. Porque eu estou aqui dizendo para vocês que é necessário a gente resgatar os sonhos não morreram, os sonhos não envelhecem. A transição geracional não pode ser só etária, ela tem que ser de conteúdo. Porque hoje a gente vê jovens que se envelheceram precocemente. Então nós estamos nesse dilema. Esse dilema, pessoal, exige que a gente ganhe a eleição em 2026. Ganhar essa eleição, estrategicamente, é uma das mais importantes das eleições no Brasil. Ganhar essa eleição. E o Lula tem a grande responsabilidade de ser uma síntese. Ele representa uma síntese dessa caminhada, que vem da memória e passou por esses problemas todos, com erros, com falhas, etc. E a eleição de 2026, ela é o fator determinante para o futuro que nós queremos construir. Como é que nós vamos discutir a esquerda no Brasil? Como é que nós vamos discutir as candidaturas se nós formos derrotados? Porque a derrota, ela é uma derrota estratégica, porque significa, primeiro, associar o Brasil aos Estados Unidos como um país protetorado. Significa explorar aquilo que é estratégico para o mundo, que são as terras raras, minérios críticos e o petróleo. Então vocês estão vendo uma guerra pelo petróleo no Irã. Significa você construir direitos universais ou precarizados. Aí vem o discurso de que a Previdência está quebrada. E ela vai piorar porque com a pejotização e com o trabalho intermitente, ninguém paga a Previdência. Vocês sabem que o equilíbrio da Previdência é o ativo e o inativo. Se o ativo não paga a Previdência, é história. O que eles querem? Botar todo mundo, a população de 60 mais, no BPC. E a gente sabe o que representa o BPC, que é uma versão do antigo Fundo Rural, dos anos 60, que nós, na Constituinte de 88, construímos a aposentadoria não Fundo Rural, temos o nosso salário mínimo. Esse projeto da extrema-direita fascista, ele é malvado socialmente, ele é entreguista e ele é autoritário, porque não tem como a democracia funcionar você só cortando direito, não funciona. Se estoura, com bem ou com mal, espontaneamente ou não estoura. Então, olha bem, é nesse cenário que a vitória do Lula em 2026 é maior do que o Lula.
Como o Lula é maior que o PT, a vitória é maior do que o Lula. É maior do que essa história generosa da liderança política dele. E esse processo, ele vai ter que ser decidido no corpo a corpo. Nós vamos para uma eleição, pessoal, que é a extrema-direita, a velha direita liberal, os velhos empresários, os velhos produtores rurais, os velhos comerciantes, eles apostaram e perderam. Primeiro que eles apostaram que ia dar o golpe, só que deixaram de combinar. Eles deram o golpe, mas quem ganhou o golpe? A extrema-direita, Bolsonaro. Quem deu o golpe foi a FHC, PSDB, PMDB, PFL. Mas quem ganhou com a derrota do golpe, com a derrota da Dilma? Bolsonaro. E estabeleceu a direita, legitimou a direita. Ele cavou o fundo do porão. Porque, pessoal, o Brasil é um país racista, é um país patriarcal, é um país misógino, é um país autoritário. Isso no porão. Vocês sabem, a gente, no auge do PT, a gente encontrava manifestações contra mulheres, contra o povo negro, exatamente, encontrava. Só que a seção da extrema-direita deu legitimidade ao porão, tirou a tampa do porão e ele apareceu, sem vergonha e sem cerimônia. Mata, discrimina, violenta e sai de baixo. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nos Estados Unidos tiraram a tampa e veio o tampa. Na Argentina tiraram a tampa e veio o milênio. E vai em série. E o Brasil está resistindo heroicamente. E se não fosse o Lula e o PT, principalmente, a gente não estava na situação que está hoje. Temos um país praticamente dividido e nós temos possibilidade de ganhar essa eleição. Numa eleição duríssima, vai ser a eleição mais dura da história do PT. É ataque, mentira, sabe baixo. Porque você tem uma mídia, a mídia brasileira, ela é um partido. Qual é o programa do partido da mídia? Ajuste fiscal, privatização, submissão ao imperialismo, não democratizar os meios de comunicação, vai por aí. Eles estão brigando contra as big techs, porque a disputa é de interesse capitalista, mas no fundo, eles querem manter o monopólio. E a gente sabe o que significa isso. Lawfare contra o PT não é a primeira vez. Eu e esse cara aqui, eu estava falando ontem, experimentamos na vida do PT, a primeira experiência de Lawfare. Quando a gente de madrugada estava dando solidariedade aos trabalhos do Boé Filho, e a polícia matou um casal de Boé Filho e botou a culpa em mim no Djalma, que estava no carro da Assembleia de madrugada prestando solidariedade aos Boé Filho. Vocês sabem o que resultou aqui? Eu tive 58 mil votos em 82, caí para 29 mil em 86, e subi porque o Lula puxou, e esse cara aqui, com o mandato brilhante, esse companheiro, ficou fora da Assembleia Nacional Constituinte. Foi o primeiro grande lawfare experimentado pela burguesia liberal. Quem era o governador de São Paulo? Era o PSDB, Montoro. Quem era o secretário de Segurança e da Polícia Federal? Roberto Tuma. E montaram uma grande articulação, como fizeram no assassinato do Abílio Diniz, para criminalizar o PT. Então a criminalização do PT esteve desde o início da fundação do PT. Mataram Orlando e Leme. E a gente estava, eu e Djalma estávamos no meio entre os Boiafinhas e a PM, a tropa de choque, negociando uma saída, né, Djalma? A gente queria que os trabalhadores não impedissem de entrar no olho, mas dialogassem. Quando a gente estava discutindo isso, aí a polícia atirou e matou um casal. Aí, mas quem tinha matado? Os deputados do PT. E você conhece essa história? Essa história é dramática, que o PT viveu, chegou no auge do mensalão e no auge com a Lava Jato. Então, veja bem, esse projeto, pessoal, tem uma responsabilidade muito grande, que é continuar governando o Brasil. É claro que nós não podemos repetir, o governo nosso tem muitos, não pode ser ambiguidade, não pode ser só a conciliação, não pode ser só o diálogo. O Lula vai ter condições de falar o que ele fez, de fazer o que ele falou
né, o Paz e Amor, como era de 2002, é o Porrete, para levantar o sarrafo, nós temos que ganhar bem essa eleição e ter força social organizada. Para viabilizar isso, nós não podemos ficar só com os tapetes vermelhos, azuis e verdes das instituições. Nós temos que estar nas ruas. E como o PT saiu das ruas, abriu brecha para uma direita que vem representando o antissistema. Não é nada de antissistema. Olha, o Caiado, esse Caiado, pessoal, de 89 de jovem, era a extrema-direita da UDR no Congresso Nacional. UDR, pessoal, assassinando Moeda Fria. E aí vem um menino, cheio de processo, sendo inflado pela a mídia corporativa para ser a novidade, que é Estado de Renan. E tragicamente engana parte da juventude. Porque parte da juventude nós não conquistamos corações imensos. Eu nunca esqueço, no auge do mensalão, quando eu estava no limite, o Antônio Cândido disse: olha, Janeiro, vocês fizeram uma revolução no país. Vocês botaram o povo no orçamento. Foi daí que surgiu essa história de povo no orçamento. Ele tinha todas as contas, chegava a 65 milhões de brasileiros no orçamento, juntando todos os programas. Aí ele disse: o capitalismo não suporta isso. O que vocês estão fazendo no Lula 2 e na Dilma 1, vai chegar uma hora que é uma contradição com o capitalismo. Porque o orçamento é para proteger o capital, não é para proteger o povo. Vai ter um deslace. E vocês não se prepararam para isso e nem ganharam corações imensos. Ele disse mais ainda: vocês tiveram a ilusão que aquela aliança com a burguesia, eles não iam trair. E traíram. Na hora que viram que dava para ganhar, deram facada nas costas e deram golpe. Agora, a história e o acaso produz fenômenos. E esse fenômeno tem muito a ver com a legitimidade, com a base que esse partido tem no Brasil inteiro. Por isso que o ódio ao PT continua cada vez maior. É ódio. Não é mais divergência, é ódio. O que essa linha tem em relação ao PT é ódio. Não é divergência. Né? E aí nós estamos nessa encruzilhada de ganhar essa eleição. Porque uma coisa é a gente discutir uma avaliação de todo esse processo e discutir o pós-Lula, com a vitória. Agora, fazer isso com derrota, se ela vem ferida. E é pesado, e é doloroso. E por isso que nós temos uma chance de ganhar essa eleição e mudar radicalmente algumas políticas do nosso governo. Por exemplo, a política do salário mínimo. A questão de resolver a questão dos anistiados, que ainda tem pendência. A questão, por exemplo, das políticas públicas de saúde, educação e segurança. A questão, por exemplo, do desenvolvimento econômico. Ter um parque industrial com autonomia. O Brasil vai ser sempre exportador de minérios e de água. Ou vamos também investir na tecnologia para o desenvolvimento econômico. Nós vamos mexer no sistema tributário, pessoal. É barra pesada. O povo é que paga imposto, a classe do andar de cima não paga. Nós vamos mexer nesse câncer. Se nós não fizermos essas mudanças estruturais, a população não vai ver em nós uma transformação radical. Então eu estou defendendo, e eu vou concluir porque eu já falei demais, eu defendo o seguinte: na situação que nós estamos vivendo, pessoal, não existe espaço para a gente se acomodar, conciliar e baixar o sarrafo. Ou nós enfrentamos, ou nós levantamos a voz, ou nós nos organizamos e não vamos ser derrotados. Porque a própria crise impõe o enfrentamento. O enfrentamento é uma imposição da crise. E o enfrentamento é uma escolha que a gente tem que fazer para melhor ganhar. Porque quando a gente conciliou e encheu o Rio Grande do Sul de dinheiro para resolver o problema desse enchente, que não era culpa do nosso governo, quem foi que faturou? O governador e elegeu o prefeito. Então nós temos que ter posição clara e contundente nesse enfrentamento. Sem enfrentamento, com essa classe dominante, pessoal, a esquerda não se viabiliza. E o PT nasceu dizendo que ele nascia para questionar a ordem. E quando o PT se acomodou bem na ordem, ele foi escorraçado.
passado. Entendendo? Mesmo a gente fazendo conciliação, os caras porque o capitalismo brasileiro, ele não quer ceder, ele não quer conceder, ele não quer negociar, ele quer destruir, quer matar. Olha o que fizeram com o Canudos, olha o que fizeram com o Contestado, olha o que fizeram com a primeira greve geral aqui em São Paulo de 1917. Olha o que faz com as mulheres. O feminicídio virou uma pandemia, mas a mulher conquistou o direito de voto só em 1934. Nunca o Brasil ajustou as contas com o racismo. Olha o racismo, chamado racismo estrutural. Olha a situação dos povos originários. Então, pessoal, são chagas que nós do PT temos que ter um projeto que enfrente isso. Um projeto que possa eleger o Lula com exigência, eleger o Lula com reivindicação, eleger o Lula com pulsão política. Por isso, porque a gente não pode cair no eleitoralismo de esquerda, vamos eleger só deputado. É fácil eleger só deputado. É fácil. Pega a rede social, você monta um esquema para 100 mil votos, você se elege. Agora mudou. E eu quero dizer para vocês, para terminar, que isso que eu coloco para vocês tem uma consequência na minha vida. Eu tive uma grande ilusão, principalmente depois da Constituinte, que o caminho para fazer as mudanças no Brasil era por dentro do Congresso Nacional. E joguei tudo nessa pergunta. Joguei tudo. Djalma conhece do primeiro mandato do Beto Rita Atual. Nós éramos os primeiros a chegar e os outros a sair da Câmara. Mudado. Nem né? Fomos. De uma bancada de 5 foi para 96. Fomos avançando. E eu dava muita entrevista, eu era muito conhecido, eu conhecia as mães do parlamento. E eu tinha uma ilusão muito grande naquele processo. Quando eu virei presidente do PT e o Lula foi presidente da República, e eu saí de ser uma personalidade para ser um dirigente político, aqueles que me cessavam passaram a atirar em mim pela famosa lei da luta de classe, que é essa grande mídia. Por isso que eu tirei a seguinte lição: eu não quero disputar espaço na institucionalidade, por isso que eu não sou candidato a cargo no governo e muito menos ao parlamento, e respeito os governos que fazem isso. Segundo, eu não falo para a grande mídia. Meu limite é a Piauí, até a Piauí eu falo, da Piauí para lá eu não falo. Lá na convenção do PT eu passei lá, tudo bem, pessoal. Eu conquistei o direito, vocês me perseguiram, tanto que eu conquistei o direito de não falar para vocês. Não quero, porque vocês são um partido político. Vocês não são uma mídia, vocês são um partido político. Né? Então, eu quero dizer para vocês que eu estou dedicado hoje, como uma experiência de vida, a fazer uma militância corpo a corpo. Plenária como essa, plenária como a que eu fiz em Americana no sábado, plenária como eu vou fazer em Suzano, plenária como eu vou fazer. Eu já fui no Acre, e eu fui no Acre, pessoal. O Acre tem muita. O PT tinha que discutir melhor isso. O Acre fez a melhor gestão administrativa do Brasil. Ganhou todos os prêmios, mas não ganhou a cabeça das pessoas. Quando a direita derrotou, Acre hoje é uma faixa de Gaza sem bomba. Destruíram tudo. Destrói tudo. Então, pessoal, eu estou nessa militância corpo a corpo. Eu quero ganhar, eu não estou aqui para pedir voto, nem estou aqui para pedir apoio. Eu me disponho a ir espontaneamente para os lugares para fazer formação política, para fazer convencimento político. Estou fazendo isso para o Brasil inteiro. Me chama o gol. Me leva e me traz, porque eu não tenho nem estrutura para fazer a agenda e muito menos para dirigir o carro que é motorista. Não tenho. Agora, eu me emociono com isso, porque vocês sabem, eu sou filho meu pai faleceu lá em Xeramuni, no Ceará, sempre fui labrador, analfabeto, e o filho mais velho. Ele morreu fazendo 4 perguntas que eu não consegui responder adequadamente para ele. Eu acho, se ele estiver em algum lugar, eu tenho repetido isso. Ele disse: pô, meu filho, você é o mais velho, está morando na roça comigo, você vai estudar. E não virou doutor, porque ele me tiraram da faculdade. É verdade. Você vira terrorista. Você não queria trabalhar na roça e voltou para a roça fazer guerrilha. Essa é dose para mim.
Você vira 12 anos sem aparecer, vira deputado famoso que ele me via na televisão quando eu estava brilhando no parlamento. E você não ficou rico, você mora na mesma casa e tal. E vocês ganharam a parada e elegeram Lula. E você está passando pelo mensalão. Onde é que você vai parar? Você não vai parar, só quando a gente fizer uma revolução. Então, eu quero dizer para vocês que o que me move é lutar por causas, os sonhos não envelhecem, as causas não morrem. A gente tem que confiar que o ser humano pode derrotar. Nós temos que enfrentar a hegemonia do capital, da mercadoria, do lucro, do preconceito, da violência que desvaloriza o ser humano enquanto sujeito. Porque esses caras aí, não tem sentimento nenhum em relação ao ser humano. O ser humano é uma coisa. Vocês sabem o que significa isso? Então, essa história de resgate que vocês fazem nessa associação é muito importante. Porque não é um resgate saudosista, é um resgate esperançoso. E nesse resgate eu estou nesse time. Obrigado.